Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo, tá certo? E o assunto que nós vamos conversar hoje é um assunto pertinente para o momento, tá certo? Perda de foco, né? Estamos sendo induzidos a perder o foco no objetivo que temos, em todos os aspectos. Nós temos na vida objetivos principais, são aqueles objetivos raiz, aqueles objetivos que são objetivos de base. Quais são os objetivos de base? Bom, primeiro, crescer na vida, você se estabelecer como pessoa, certo? Segundo, se relacionar bem com alguém ou com pessoas. Você procurar alguém, seja homem ou mulher, né? Contrair matrimônio, casar, ter filhos, constituir uma família, são objetivos principais. Ter uma vida tranquila. E o outro, sim, para quem é cristão e acredita na salvação, aguardar a salvação vivendo como salvo, como se Jesus Cristo voltar agora. Eu disse tudo aqui de maneira aleatória, mas são objetivos. E nós somos induzidos a tirar a atenção dos nossos objetivos por várias coisas que acontecem na nossa vida. Tá certo? E um deles é a maledicência. Sabe o que é maledicência? Maledicência, no dicionário, maledicência. Sabe o que significa maledicência? A maledicência é, primeiro, no dicionário, a qualidade de quem é maldizente ou maledicente. Segundo, a ação ou hábito de dizer mal dos outros, né? Difamação, detração, maldizer. Ou seja, a maledicência é um veneno terrível que o inimigo ele lança, e as pessoas, só que é um veneno, ele não é letal imediatamente. Tem veneno que ele leva a morte imediatamente, mas há veneno que ele vai matando lentamente. E um deles é a maledicência. Se você tem um grupo formado, bem alinhado, estruturado, que estão em sintonia, tudo que vão fazer se encaixa, tudo que vai fazer prospera. Basta apenas um desses membros cair na armadilha da maledicência, que todo o grupo está comprometido. Mesmo que parte do grupo fique de pé, mas uma parcela do grupo já foi comprometida com o veneno da maledicência. Que o maldizente, ele fala mal do outro, mas geralmente quando se fala mal de alguém não tem certeza. E às vezes o que se levanta sobre a vida de alguém são apenas suposições. Dependendo do ponto de vista que eu olhar para alguém, eu vou interpretar que a pessoa está numa situação irregular. Dependendo do horário que a pessoa passar, eu vou julgar que ela não estava fazendo uma coisa certa. Então, o maldizente, ele sempre tem um tema para falar de determinada pessoa, ou de uma família, ou de uma organização, mas ele não tem provas. É aí que muitos casamentos são destruídos,
relacionamentos são destruídos, estruturas organizacionais são estremecidas e perdem o brilho que tinha. Eu ouvi de um amigo meu que tem um canal no YouTube que ele faz análise política. Gosto muito. Eu estou inscrito em vários canais no YouTube, canais sérios, que faz análise política, do comportamento político, dos agentes políticos. Eu gosto de ouvir um pouco sobre cada um. E ele disse uma coisa interessante, que o que diferencia o judeu dos demais povos é que o judeu, ele precisa, primeiro, ver, né? Segundo, conferir para crer. A maledicência, quando a pessoa, o maldizente, quando ele lança alguma coisa no ar sobre determinada coisa ou pessoa, até que quando aquela pessoa consegue, quando aquilo foi uma mentira que foi plantada ou supostamente inventada pela pessoa, a pessoa vai difamada. E depois que se esclarece os fatos, o estrago está feito e demora anos para consertar ou não se conserta mais. Então o perigo da maledicência faz com que nós percamos o foco na salvação que foi proposta para a humanidade. Primeiro, nós que somos servos de Deus, automaticamente ao aceitarmos Jesus como Salvador, ao aprendermos a sua palavra, ao vivenciarmos a sua palavra, passamos agora a ser testemunha de Jesus neste presente século, dos seus sinais, das suas maravilhas, presenciamos as suas bênçãos e agora precisamos transmitir estas bênçãos para as demais pessoas. Mas se as nossas estruturas espirituais foram comprometidas por uma ação, por uma fala, por um comentário que não teve base, perdemos o foco. Muitas pessoas passam a perder também junto. Os que estão nas garras do inimigo, ele para de ter o amparo daquele que ora. Porque alguém vai estar ofendido, já não vai elevar a voz em oração. Porque o próprio apóstolo Tiago ele falou: levantai as vossas mãos santas sem ira e sem contenda. Quem está irado, ele não vai ter condições de orar, né? Quem está irado, né? Levantai as vossas mãos, né? Aqui tem Hebreus, ó. Em Hebreus diz: portanto, levantai as vossas mãos cansadas e os joelhos vacilantes, fazei veredas direita para os vossos pés. Em outra parte, a palavra de Deus diz que nós temos que levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda. O apóstolo Tiago, ele na sua palavra, no capítulo 4 do seu livro, no capítulo 4, verso 11, ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não é mais observador da lei, mas é juiz. Então nós perdemos o foco, perdemos o ânimo pela caminhada, nos prendemos a certos detalhes que surgem, nos aborrecemos, deixamos de cumprir a nossa missão como testemunha de Cristo nessa terra, deixamos de cumprir a nossa missão como chamado de Deus para um propósito, para o bem da humanidade, para o bem das pessoas. Porque a partir do momento que nós aceitamos a sua palavra, tornamos-nos agentes que iremos propagar a paz, a alegria, a harmonia, o sossego entre as pessoas. Então o que eu quero dizer para você?
nós temos que tomar cuidado com a perda de foco. O apóstolo Paulo também, na carta aos Efésios, ele também evidenciou isso. O que o apóstolo Paulo evidenciou? Que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nossa luta não é, nossa briga não é com o irmão, nossa briga não é com o nosso próximo. E o que o diabo quer é que o povo de Deus fica dividido. Porque o povo de Deus, porque o lema que trouxe, que tem trago a igreja até aqui é a sua unidade. Os apóstolos no início da igreja primitiva, logo após a ida de Jesus, eles ficaram encarregados de continuar o processo, eles sintetizaram esta situação. Eles trabalharam pela unidade do povo. Por quê? Um povo unido não é destruído tão facilmente. Mas o diabo, no século 21, ele percebeu que atacar o povo de Deus de frente não daria certo. Então, o que ele faz? Ele alicia os seus agentes dentro da própria igreja. Eu e você corremos o risco de ser aliciado pelo diabo dentro da própria igreja onde nós estamos trabalhando. Quando eu passo a combater o meu pastor, eu passo a combater a palavra de Deus, eu passo a criar uma resistência dentro da palavra de Deus. Porque em algum momento o inimigo, ele, através de outra pessoa, me trouxe uma ideia, mas eu não avaliei bem essa ideia. E agora eu passo a enfrentar os meus irmãos, a rejeitar os meus irmãos, a deixar de estar junto com meus irmãos nas orações, no partir do pão, nas ações sociais que a igreja faz, no acolhimento aos necessitados, aqueles jovens de famílias da cidade onde vivemos que dependem do nosso conselho, das nossas orações. E agora nós enveredamos para outro lado. Aí nós entramos dentro do jogo do inimigo. E agora, sem perceber, nós estamos sendo aliciados pelo mal dentro da nossa própria igreja. E tudo que se fala contestamos, mas não analisamos. O salmista diz assim, que ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite. O Salmo 1, ele é um exemplo daquele, ele é um relatório daquela pessoa que vivencia uma vida ligada em Deus. Olha só o que está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha, esse é o retrato de uma pessoa que tem uma mente equilibrada, que não vai acreditar em qualquer conversa. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele disse, examinai tudo e retende aquilo que é bom. Porque na multidão das palavras que ouvimos, no meio delas pode vir um engano, e nós não percebemos, pode ser eu, pode ser você. Então nós temos que tomar cuidado. Jesus está prestes a vir buscar o seu povo, a sua igreja. O acerto de conta entre Deus e este mundo está perto de acontecer. Como é que você está para poder chegar lá? Como é que está a sua cabeça? Como é que está a sua mente? Como você está? Como está a sua relação com Deus? Como que está a sua relação com o seu próximo? Porque se nós formos acreditar naquilo que o inimigo está propondo, aceitarmos a sua proposta, nós viraremos inimigos dos nossos próprios irmãos.
E se nós já somos inimigos, ou não se entendemos, ou se rejeitamos, estamos vivendo contra a unidade, como é que nós vamos viver lá no céu junto? No próprio livro de Tiago, no capítulo 3, fala muito bem disso. Se dentro do nosso coração tem essas coisas, se dentro do nosso coração tem essa situação que está em Tiago capítulo 3, olha o que Tiago diz. Tiago 3, 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras de mansidão e sabedoria. Glória. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso, em vosso coração não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação. E toda obra dessa pessoa é perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdias e de bons frutos, sem parcialidades e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, cuidado com isso. Estamos muito próximos da vida do Senhor Jesus, não podemos perder o foco da caminhada. Temos que ser agentes de Deus para podermos orientar outras pessoas a caminhar, a trilhar o caminho de Deus, a entrar no reino de Deus, a ser participante do reino de Deus, para quando chegar o dia da sua vinda, sermos achados dignos e os nossos semelhantes também serem achados dignos de entrar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos prosseguindo até a volta do Mestre. Amém? Deus abençoe a todos.